Isso. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Espero que, como eu sempre, clichê, né? Espero que todos estejam bem. Como eu sempre digo, se não tiver, vai sair em nome de Jesus, na marra. Nome de Jesus. Amados, hoje foi uma tarde bem abençoada. Nós tivemos já a segunda reunião que eu estou tendo do discipulado. Estou discipulando alguns ministérios. Glórias a Deus, o ministério está crescendo. Estamos abrindo agora mais alguns leques. Então agora nós estamos com 4 pessoas que vão trabalhar no projeto social e no ministério de visitas, de visitar famílias, tanto do ministério quanto fora do ministério. Fazer um acompanhamento, socorrer os aflitos, socorrer quem precisa, estender a mão para aquele que está precisando de uma mão estendida. Ou seja, estamos tendo agora uma nova área que vai atuar praticamente semanalmente nessa busca de quem precisa e quer o Senhor na sua vida. Mas não vai fazer igual o Testemunho de Jeová não é isso. No domingo 8 horas da manhã a gente vai, através de indicações, a gente vai visitar famílias que estão passando momentos difíceis, não só de comida, essas coisas, mas momentos espirituais, pessoas que estão precisando de um abraço. Hoje a gente foi recepcionado aqui com o melhor abraço possível, não foi? Nós estávamos com uma pequenina aqui, que ela chega abraçando todo mundo, e a gente estava conversando, eu e o Felipe, ele falou, nossa, parecia que eu conhecia faz 10 anos. Dá até vergonha. Eu falei, é mesmo, né? Às vezes você chega, a pessoa vem te abraçar de uma maneira tão gostosa assim, que você fala, será que eu conheço e não lembro dessa pessoa? E é esse o intuito, sabia? O intuito da modalidade de estar com a nossa mente em Cristo, nova criatura, é justamente a quebra de tudo aquilo que nos atrapalha de gerar amor. Eu já disse aqui para vocês algumas vezes e vou repetir que o amor, ele é constrangedor. O amor é constrangedor. Você que na hora de um nervoso, que você vai brigar com seu namorado, com seu marido, com seu esposo, com seus filhos, você não pensa meia vez para gritar e xingar, não é? Mas é fácil chegar nos olhos da pessoa e falar, eu te amo. Principalmente quando não é dos seus. Tem gente que o relacionamento é tão distante que tem dificuldade de olhar para o pai e falar, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Filho, eu te amo. Dificuldade, a gente tem força para xingar, força para gritar, mas a gente tem dificuldade em dizer eu te amo. E quando fala assim, eu te amo, viu? Tchau, mãe, te amo. É aquele negócio assim, o eu te amo é tão constrangedor que se você chega em uma pessoa que você não conhece, vamos dizer assim, não conhece é bem difícil, né? Porque aí se torna um clichê esse negócio de dizer eu te amo, para quem a gente não conhece, a gente tem que amar em Cristo Jesus. Mas a pergunta é, você sabe o que é amar em Cristo Jesus? Pensou? Chega uma pessoa desconhecida, você olha para ela nos olhos e fala, eu te amo em Cristo Jesus. Você tem noção do que você está falando? Dali meia hora você descobre que aquela pessoa não era tão boa quanto você esperava. Aí esse eu te amo já começa a não ser mais um eu te amo. Eu te tolero. Eu te suporto. Eu gosto de você, mas eu prefiro não ficar perto de você. Principalmente se os princípios daquela pessoa e as atitudes dela não forem de acordo com os seus. É muito difícil a gente entender o poder e a abrangência desse eu te amo em Cristo Jesus. Por isso temos que tomar muito cuidado para falar isso, porque falar da boca para fora é uma coisa, agora viver na integridade, isso aí é outra história. Então o amor é tão constrangedor que quando você diz eu te amo para uma pessoa que você não está acostumado a dizer, principalmente se for alguém muito próximo de você, ela pergunta, fala aí, o que você está querendo? Você está querendo alguma coisa, né? Certeza absoluta. Não é, você não está acostumado. Essa semana a Vanessa, minha esposa, acordou e foi fazer não sei o que, e ela saiu de casa. Aí eu levantei e arrumei a cama. Fiz um trabalho terrível lá. Fiquei cansado. Daí de repente ela chegou em casa e chegou uma mensagem no meu celular.
falando assim, nossa, o que você tem? Você arrumou a cama, deixa eu ver. Você arrumou a cama, você fez as coisas aqui. Aí ela falou assim que ia dar o testemunho na igreja. Ai, é muito bom, sabe? Porque eu tenho umas coisas com a minha mulher. Eu não sei se eu vou conseguir achar isso aí agora. Já sei. E aí, tipo assim, quando você faz coisas que você não está acostumado a fazer, isso gera algo no coração das pessoas, algo diferente. E é interessante que é justamente isso que o Senhor quer trazer e mudar na nossa vida. Por que a Bíblia nos ensina assim, que quando estamos em Cristo, nova criatura somos? Para pensar, você era uma pessoa até ter um encontro com o Senhor. Aí a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, você já não é mais aquela pessoa, e você fala, caramba, mas eu não era uma pessoa tão má assim. Eu tinha valores, eu tinha alguma coisa de bom. E agora eu não sou mais aquela pessoa, sou algo novo. Sim, a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, nova criatura somos. Não somos agora, não fazemos mais parte do pecado, mas agora fazemos parte daquele que nos resgatou do pecado. Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem. Foi muito engraçado. Nossa, o que aconteceu? Tá doente? Arrumou a cama? Organizou o quarto? Tirou as roupas sujas do banheiro? Só pode estar doente. Não se contentando, ela mandou outro áudio. De vez em quando acontece milagres, né? Vou testemunhar na igreja. Vou testemunhar, né? E é muito legal isso, porque eu acho que foi ontem, e a gente estava, ela me chamou, era umas 5 horas da tarde, e eu tenho um jeito assim meio ogrão de falar, sabe, gente? Eu falo assim meio explosivo, é o meu jeito. Aí eu mandei uma mensagem assim para ela: amor da minha vida, já eu estou chegando aí. E ela mostrou para não sei quem, a pessoa falou: nossa, o que está acontecendo com ele? Fala, gente, vocês gostam de coisa ruim, não é possível, né? Porque quando eu faço coisa boa, reclamo, eu vou voltar a ser o cara. Fala, não, é que de estranhar isso daí. Pô, eu falei, pode ser que eu vou morrer, né? Então quando a gente está perto de morrer, a gente começa a fazer coisa boa. Ela falou, credo, continua fazendo coisa ruim, então, mas continua aqui. Eu falei, tá vendo? É assim mesmo. E essa ideia da mudança da nossa mentalidade em Cristo é quebrar toda a lógica que nós temos como que é correto. Nós fazemos A achando que é correto. Jesus vem e fala assim, não, é B. Mas Jesus, como assim? Leia o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Você vai ver que Jesus já começa falando sobre praticamente tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer o contrário. Sabe, eu tenho conversado com algumas pessoas e eu falo para elas, dá uma impressão que quando alguém te chama para ir para a igreja ou para Jesus, é aquele negócio assim, nossa, se eu for agora lascou, vou ter que parar com tudo que eu faço. Dá uma impressão que Jesus é um carrasco e que está desesperado para pegar você e remover da sua vida tudo aquilo que é gostoso. Você gostava disso, né? Vou tirar, não vai fazer mais. Agora você vai virar uma pessoa amarga, triste, não vai poder fazer nada, porque eu sou um Deus terrível. E não é essa a ideia. O conceito do Senhor é transformar nossa alma e o nosso coração como dele. E ter o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, a maneira de Deus. Não o que é certo e o que é errado, a nossa maneira. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é... coração do homem enganoso. E aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então quando você olha para uma pessoa, pelos frutos que ela gera, você sabe onde está o coração dela. Pelos frutos que ela produz, você sabe onde está o coração dela. E chega uma hora na nossa vida que a gente fica o tempo todo buscando e querendo tesouros e coisas desse mundo e dessa terra. E aí você vai, pela força do seu braço, pelo seu estudo, por tudo aquilo que você aprendeu, você consegue alcançar aquilo que você deseja. É interessante. Aí a gente quer tal coisa, aí a gente vai e consegue aquilo. Passa um mês, passa 2... você já começa a olhar para aquele negócio e fala, nossa, podia ser verde, né? Essa cor aí, eu não estou gostando mais dessa cor. Nossa,
meio redondo aqui, podia ser o quadrado. A gente daqui a pouco já está procurando outra coisa para buscar. E a gente vai, se deixar, nós vamos a vida inteira assim. Vamos a vida inteira buscando coisas. E aí a gente fica falando assim, cara, toda vez eu consigo, eu alcanço. Mas daqui a pouco parece que tem um vazio. Sabe o que acontece? Existe um lugar aqui no nosso coração que só tem uma coisa que preenche, que é a presença poderosa de Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus. A gente fala Jesus, mas o Espírito Santo. E esse lugar, a gente às vezes consegue enfiar alguma coisa lá. E aí nós temos aquela falsa ilusão de que está tudo certo. Porque aquele negócio que a gente enfiou ali, aparentemente, supriu a nossa falta de alguma coisa, momentaneamente. Momentâneo, você está triste, algo você alcança, tira a tristeza de você, você fala, agora beleza, agora eu vou continuar. E aí o tempo começa a passar e você começa a ver que aquilo não era mesmo realmente o que você queria. Sabe aqueles brinquedinhos que as crianças, que a gente compra para criança, que é o quadradinho, o triângulo, um hexágono e uma bolinha, aí vem as pecinhas, ela encaixa? Existe uma das que, por exemplo, se você pegar o triângulo, você consegue enfiar lá no quadradinho. O redondinho geralmente não entra, mas o triângulo entra lá no quadrado. Mas está certo? Mas entrou. Então, esse é o sentido que o Senhor quer trazer ao nosso coração hoje. Então aqui, quando um dia, numa conversa que estavam tendo com Jesus, Jesus fez uma pergunta para uma pessoa. E eu fiquei me perguntando assim, Deus, como é que esse cara sabia? Deixa eu ver aqui se tem um nome. Como é que esse cara sabia que era a resposta correta? E a gente vai ler aqui, você vai entender o que eu estou falando. Lucas capítulo 10, versículo 25. Você que trouxe a sua Bíblia, Lucas está lá, depois da metade da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Olha só, Lucas 10, 25. Quem não consegue, quem não trouxe a Bíblia, pode acompanhar ali, ó. Diz assim a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. O cara foi tentar pressionar Jesus. Ó as ideias. Imagina você querendo competir com Deus. E o cara, sem noção, levantou e foi lá, tipo, falar: mestre. E a pergunta foi assim: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Só que ele não esperava que ele estava falando com Jesus. Nada mais, nada menos que Jesus. E Jesus, em vez de responder para ele, fez outra pergunta. Porque Jesus era perito em responder com perguntas. Você quer ver se uma pessoa sabe o que ela está falando? É quando ela te pergunta uma coisa, você responde com pergunta. Por isso você tem que estudar um pouquinho, para você saber que na hora que alguém está te questionando, você faz uma pergunta, a pessoa dá aquela gaguejada e começa o cérebro dela, o tico-teco, brigar ali, para ver se consegue responder o que você estava perguntando para ela. E aí Jesus fez isso. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Aí lascou. Porque eu não sabia o que estava escrito na lei. Quem aqui sabe? Vocês sabem onde estava escrito isso aqui? Então, a Bíblia diz aqui que era o perito da lei que questionou Jesus, não é isso? Em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para perguntar para Jesus, pôr Jesus à prova, perguntando: o que preciso para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você a lê? Lá em Deuteronômio, está escrito, Levíticos capítulo 19, versículo 58, se não me engano, está escrito assim, não precisa pôr não, tá? Que vai que eu errei. Mas eu sei que é Levíticos 19, certeza absoluta. Está escrito assim: ame o Senhor Deus de todo o seu coração e ame o próximo como a ti mesmo. Isso daqui não foi um mandamento que Jesus deu. Isso aqui foi um mandamento que Jesus repetiu. Porque como é que nós sabemos o que vale do Antigo Testamento para o Novo? Tudo aquilo que foi repetido, tudo aquilo que foi ensinado novamente, que foi confirmado, testificado, é o que nós podemos aplicar na nossa vida. E olha só,
E ele respondeu: ama o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Muito bonito. Jesus disse o seguinte: você respondeu corretamente, faça isso e viverá, ou seja, herdará a vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí vem a parte mais bonita, que é quando Jesus conta uma historinha. Eu acho que andar com Jesus devia ser muito difícil, porque todas as vezes que Jesus queria falar alguma coisa, em vez dele usar o teu nome e falar assim: olha Vinícius, olha Diana, olha Fábio, vocês três estavam nessa situação, ele contava uma história sem nome. Ele não dava nome, isso é chamado de parábolas. Jesus falava por parábolas. E o interessante é que quando ele começava a contar, eu imagino que a cara das pessoas era assim, ó: nossa. Porque tipo, os caras falavam assim: eu sou aquele ali. O outro falava: eu sou esse. O outro falava: Jesus conseguia fazer. Jesus era um psicólogo perfeito. E aí ele contou a seguinte história: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancando-no, e foram deixando quase morto. E aconteceu estar descendo na mesma estrada, olha que coisa linda, gente, um pastor, em algumas Bíblias um sacerdote, algumas Bíblias um mestre da lei, mas eu gosto de falar pastor porque aí já puxo logo pro meu lado, né? Já bato na minha cara mesmo. Então ele diz assim: aconteceu que descendo pela mesma estrada um pastor, quando o pastor viu o homem, mudou de calçada. O cara estava caído aqui, pastor, aleluia, glória a Deus, indo, homem cheio de Deus, indo para o culto, estou indo para a igreja, pregar a palavra, ensinar as pessoas sobre o que é Deus. Quando eu olho, vejo um homem caído na calçada, o que eu deveria fazer? Ir lá socorrer, não é? Não, troco de lugar, finjo que não vejo e vou embora, continuo indo porque eu tenho que ir para a igreja, não posso faltar, aleluia, senão Deus me pega. E assim, também, um músico, os rapazinhos que estavam aqui agora comigo aqui, ó, o tecladista e o baterista, estavam vindo também, porque eles tinham que ir pro culto, para a igreja, não podia faltar, porque senão o pastor briga. Sabe o pastor que pulou e foi embora? Então, esse pastor já estava na igreja, que ele foi primeiro. Aí os dois que estavam já chegando atrasado, que era o tecladista e o baterista, também viu o cara caído lá. O que eles fizeram? Provavelmente olhou um para a cara do outro e falou assim: pula, vamos embora, porque você vai chegar atrasado, o louvor já vai ter começado, vai dar BO, vamos para a igreja. Deixaram o cara caído lá. Mas um samaritano, aí dói, gente. Por que dói? Só para vocês entenderem, tá? Samaritano era um povo que os judeus odiavam. Vamos supor que nós somos crentes, vamos supor, tá? Porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Então eu sou cristão, eu creio em Jesus, sou cristão. Eu tenho até arrepio em mim quando fala que você é crente evangélico, eu tenho arrepio. Eu falo, sou cristão, porque hoje em dia o negócio está feio. Mas vamos supor que a gente é crente, e aí a gente odeia um povo. Pensa numa pessoa que a gente não gosta. Isso que a gente não pode ficar sem gostar, tem que gostar de todo mundo. Mas tem alguém que os crentes não gostam. Então, era esse samaritano aqui. Esse samaritano era um povo que lá no passado, ele traiu o povo judeu, então eles eram um povo repugnante. Eles se levantavam de manhã e iam orar para Deus fulminar o povo. Imagina só o sentimento que eles tinham a respeito dos samaritanos. Aí olha como que Jesus era legal. Jesus falou assim: aí um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, compaixão dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Não contente, colocou sobre o seu próprio animal e levou para um hotel, uma hospedagem, e lá cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao dono do hotel e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. É um tapa na cara, não é?
Os que se diziam homens de Deus, que eram para ter feito isso, não fizeram. Aí veio um que os homens de Deus odiavam e fez o que os outros deveriam ter feito e não fizeram. Aí você fala, tá pastor, mas e aí? E aí que olha o que está escrito agora na sequência. Qual desses, ó Jesus, a pergunta. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus olhou para ele e falou, então vá e faça o mesmo. De verdade, eu podia descer aqui agora e a gente ia cantar o último louvor aqui e montar no carro e ir embora para casa. Só se a gente desenhar aqui. Está desenhado. O cara perguntou para ele, quem é meu próximo? A resposta é, não importa. É o caído, é quem precisa. Teu próximo é o que precisa de você naquele momento. Mas pastor, quer dizer então que eu tenho que ajudar todo mundo a fazer tudo que elas precisam? Não, você vai ajudar todo aquele que o Senhor lhe propor a condição e a situação de ajudar. Porque aqui nós podemos levar para o lado religioso, que aquele pessoa que vai para a igreja, ela tem que ser diferente, que na verdade tem que ser isso mesmo, mas a gente vê que na maioria das vezes não é isso que acontece. As pessoas hoje em dia só amam aqueles de dentro da própria denominação, as pessoas de hoje em dia só amam aqueles do próprio convívio. Se é de outra igreja, se é de outro lugar, não se relaciona, não é bom. Poderia levar essa pregação para esse contexto. Mas aqui o Senhor nos dá uma outra ideia também. Aqui o Senhor fala conosco a respeito de você deixar tudo que você acha de importante de lado, para você crescer na sua parte espiritual. Porque nem sempre você vai encontrar alguém caído na beira da calçada. Nem sempre é essa situação que o Senhor vai preparar na sua vida. Talvez na sua vida vai existir coisas espirituais que você vai precisar quebrar para poder crescer em Cristo. Olha que coisa louca. Imagina na sua vida espiritual, porque eu acho que hoje em dia, só pessoas muito malignas mesmo não conseguem, mas eu acho que hoje em dia quando a gente vê alguém passando fome, se a gente tem um dinheiro ali, a gente estende a mão e dá. Mas talvez o que essa pessoa fez para você causou um machucado tão grande na sua alma, que você, se não tiver realmente firmado na rocha, não consegue nem caminhar mais na sua vida. Aquilo começa a corroer você, começa a constranger você, começa a perturbar a sua mente. Você não vive mais, você só vive ao redor daquele problema, daquela situação. E talvez essa pessoa nem lembra mais que você existe. Talvez essa pessoa está seguindo o caminho dela, e ela te fez algo que toda vez que você vê uma situação, que você sente um cheiro, que você faz alguma coisa, essa pessoa vem na sua cabeça. E quando isso acontece, o seu coração aperta. Amar o próximo é vencer e quebrar barreiras. Barreiras da qual o nosso senso de justiça fala, não, você não precisa disso. A culpa não é sua. Por que Jesus disse assim, 70 vezes 7? Quem aqui sabe o que é 70 vezes 7? Levanta a mão. Só um? 70 vezes 7? Não é matemática, tá, gente? É o quê? Perdão. Um dia perguntaram para a pessoa, tem que perdoar quem? Quantas vezes, meus irmãos? Jesus falou, 7. 7 vezes no mês? Não, no dia. Mas 7 vezes, Jesus? Se ela errar com você 7 vezes, você perdoa. 7 vezes para 24 horas? 3 vezes 7, 21. Uma parte eu passo dormindo. 7 vezes até dar. Ele falou, não, 70 vezes 7. Olha Jesus, o que ele estava dizendo? Cara, ninguém vai errar 480 vezes num dia com você. Então, você tem que perdoar todas as vezes. Pastor, mas como? Quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? Levanta a mão. Beleza, tenho uma péssima notícia para te dar. Lá no meio da oração do Pai Nosso, tem uma partezinha que Jesus fez uma pegadinha ali com a gente. Que ele diz assim, perdoa. Vixe.
perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Sabe o que você está falando para Jesus? Me perdoa da mesma maneira que eu consigo perdoar os outros. Então, pastor, eu tenho um problema com uma pessoa que já faz 3 anos que eu não converso com ela e eu não consigo. Pois bem, você falou para Jesus te perdoar dessa forma. Então, tem uma pessoa que fez algo para mim e eu não consigo. Porque existem 2 fatores no perdão: o pedir o perdão e o liberar o perdão. Outra coisa, tem vezes que você vai pedir perdão sendo que não foi você que errou. Nunca! Uma vez eu falei isso para uma pessoa que estava com rancor de outro. Falei: irmão, faz o seguinte, chama ela, faz um bolo, chama ela na sua casa. Você é louco? Mas que a pessoa fez comigo, me maltratou, meu melhor. Eu falei: não importa, você não é como ela, você é nova criatura, e o Senhor perdoou você dos seus pecados imundos. Então agora está na sua vez de perdoar as pessoas. Mas não foi eu que errei, pastor. Não importa. Se não foi você que errou, quando você olhar para essa pessoa e falar: eu peço perdão para você, o constrangimento que vai vir no coração dessa pessoa é tão absurdo que você não tem noção que você vai causar. Você não tem noção a barreira que você vai romper no mundo espiritual. Porque o que o inimigo das nossas almas quer é o quê? Que nós permaneçamos não, irredutível. Eu não peço perdão, não foi eu que errei. Não importa. Não importa. Pastor, é difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é por você. Não é você. É por Ele. Para Ele são todas as coisas. Olha que coisa louca. Eu acho que eu já contei isso, mas vou contar de novo. Eu vivi a minha vida inteira normal, antes de eu ter um encontro com o Senhor. E aí o tempo passou, eu tive meu encontro e comecei a ir para a igreja. E aí eu virei crente naquela época. Eu virei crente, eu fui para a igreja e eu fiquei doidão, porque eu aprendi um monte de coisa louca. Mas eu aprendi coisas boas também, não foi de todo ruim. E aí, eu devia para um cara fazer 8 anos, só 8 anos, pouca coisa. O que é 8 anos, né? E eu me lembrava, o valor era R$260. E era num comércio. E aí, nesse meio tempo, teve uma época lá que eu tive uma Ferrari. Eu tinha um carro que parecia uma Ferrari, quem lembra disso aí? Era o Vini da Ferrari. E eu passava na frente do comércio do cara com a Ferrari. E sabe o que vinha no meu coração? Bem feito. Você não fez, você fez comigo, também não te pago. Tem que aprender, olha aqui o carro que eu tenho. Bem feito. Beleza. Foram 8 anos. E eu imaginava que um dia Jesus falava assim: um dia eu te pego. E quando ele me pegou, a primeira coisa que ele falou é: vende esse carro. Um dia eu estava sentado no meu escritório, na loja em Guaiçara, e eu escutei uma voz, provavelmente era dentro da minha cabeça, não era uma voz vinda do céu, falando assim: vende esse carro. Eu pensei: vou vender esse carro, mas nunca, esse carro aqui é meu xodó. Vende. Falei: Deus, se é Deus, né? Se não é minha consciência, porque talvez a minha consciência está tentando pregar uma peça em mim. Deus, se é você mesmo, veja só, esse carro aqui, eu comecei tipo assim, querer argumentar com Deus, tipo assim: Deus, ó, eu vendo, o senhor quer que eu venda? Eu vou vender. Mas pensa, tá uma crise, ninguém tá comprando nada, nem Gol o pessoal tá comprando, quem vai querer comprar esse carro? Aí ele falou: anuncia. Aí eu falei: mas não vai vender, você sabe que não vende, é um carro difícil, não é para qualquer um, as pessoas não vão querer comprar um carro desse, um carro... Anuncia. Eu estava com o Mercado Livre aberto. Aí eu entrei para anunciar no Mercado Livre, ficava R$165 para anunciar, me lembro como se fosse hoje. Aí eu falei: tá zoando? Eu estava lascado de dinheiro, dívida até o pescoço, a loja falida. Vende, anuncia. Eu falei: eu não vou anunciar, é eu que estou fazendo isso. Saí do escritório, daqui a pouco voltei, sentei lá. Anuncia, você não precisa mais disso. Falei: então vamos ver se é você mesmo que está falando, Deus.
Se for você, eu vou anunciar esse carro aqui e vai vender rápido. Eu anunciei, era umas 15:06 da tarde, quando foi 8 horas da manhã todo dia, o carro vendeu. Aí eu fiquei falando, poxa, nem precisava de tanto assim também, né? Poderia ter demorado uns 2 meses aí para mim despedir do carro. Aí vendi o carro. Falei, beleza, tô alinhado com a vontade do Senhor. Agora minha vida vai deslanchar. Eu estava com um problema financeiro e eu aprendi que era porque eu tinha. Por que aconteceu isso? Porque num dia no culto o cara falou assim, você deve alguma coisa para alguém, você tem alguma coisa que você acha que te faz aparecer demais, elimina isso da sua vida. E aí eu falei, vendi o carro, agora está tudo certo, não devo nada. Um dia, pouquíssimo tempo depois, veio ao meu coração, então, lembra o fulano? Eu fiquei tipo assim, né, fingindo que não estava ouvindo aquilo na minha cabeça. Então vai lá e paga ele. Como é que eu vou lá pagar o cara agora? 8 anos eu vou chegar lá, oi, tudo bom? Eu vim aqui, vê minha continha aí para mim, por favor. Não faz muito sentido, o cara nem tem mais o caderno. Vai e paga o cara. Aí vai eu pagar o cara num sábado. Falei, Deus, é o seguinte, eu vou chegar aqui sábado. Já fui no sábado, porque sábado lota. Vou falar o local, vende carne no lugar. Falei, se eu chegar e tiver gente, eu não entro, porque aí na frente dos outros não tem que falar nada, né? Parei o carro. Impressionantemente desapareceu todos os seres humanos da face da terra, ali naquela redondeza. Aí eu fiquei dentro do carro dando aquela miguezinha, esperando, vai que encosta um carro bem agora, né, para comprar um negócio. Então, nada. Aí desce eu do carro. Gente, pensa num negócio difícil. Eu entrei dentro do açougue. A mulher dele estava no mesmo lugar que ela estava 8 anos atrás. E ele, quando ele me viu, ele gaguejou, ficou branco. A mulher dele me olhando, falou, nossa, cara, acho que vai vir aqui brigar, fazer alguma coisa. Ou ele é muito cara de pau, né? Porque como é que ele pode voltar aqui? Aí um parente, eu acho que devia ser um feriado, não sei o que era, de final de semana, um parente senta atrás dela tomando uma cerveja. Aí eu, viu? Falei o nome do rapaz, não vou falar aqui porque tá gravando, não é desnecessário. Falei, eu vim aqui por um motivo. Aí ele, pode falar o que você está precisando? É carne? Eu falei, não, eu vim aqui para te pedir perdão. Aí ficou aquele silêncio, sabe aquele silêncio de 1 segundo no lugar assim que parece 2 horas? Aí ele, perdão? Eu falei, eu vim te pedir perdão, porque faz 8 anos que eu devo para você. E toda vez que eu passo aqui na frente, eu nunca esqueci isso. E você nunca me cobrou. Por diversas vezes a gente já esteve em lugares perto, você esteve do meu lado, você sempre me cumprimentou e você nunca me cobrou. E eu acho que não é nem pelo dinheiro, mas pela sem vergonhice mesmo. Mas eu quero te dizer que eu não conhecia o Deus que eu conheço. E minha carne não queria estar aqui, mas o Senhor me moveu a estar aqui. Eu queria pedir perdão para você e para sua esposa. E toda vez que eu conto isso eu choro, porque foi algo assim muito forte. E aí, eu já tinha feito o cheque. Tipo, eu me lembro que coloquei um pouco a mais, porque se eu fosse pôr os juros, eu ia ter que dar minha casa para ele, né? De 8 anos. Aí ele ficou olhando assim, não, tá perdoado. Mas eu nem lembro, o que eu te devo? Eu falei, eu queria ver o que eu devo. Eu já sabia que ele ia falar que ele não sabia, porque fazia tanto tempo. Aí ele falou assim, cara, faz tanto tempo que eu nem lembro. Eu falei, tá vendo? Você sabia, né? Aí eu falei, mas tá aqui, ó. Dei o cheque na mão dela, que ela ficava no caixa. Ela pegou o cheque. Aí ele saiu de lá, veio e olhou. Não, moço, mas não precisa de nada. Eu falei, não, eu quero. E eu quero te pedir perdão mais uma vez. E eu falei, e se você achar o que eu devo e for mais que isso, você pode mandar lá na loja o valor que eu vou pagar a diferença. O que eu quero é que não ter nada no seu coração e nem no meu. Aí ele falou, não, imagina, esquece a coisa passar, todo mundo passa um momento difícil. Falei, não, mas o meu não foi um momento difícil não. Você já viu eu passando aqui de carro bom, você já viu um monte de coisa. E eu não quero mais isso pra minha vida, eu sou nova pessoa. E ele, não, tá bem, tá perdoado. Você quer levar alguma coisa? Eu falei, não, muito obrigado. Aí a hora que eu tava saindo, o cara que tava encostado dela falou, moço, fazia tanto tempo na minha vida que eu não vi algo tão bonito como você fez aqui. E eu senti Deus aqui dentro. E Deus abençoe você. Falei, obrigado.
Eu entrei no carro, mas eu chorava, que parecia que uma tonelada tinha saído de cima de mim. São coisas espirituais, gente, que talvez a gente não entenda, como uma simples falta de perdão, como uma simples falta de a gente tratar alguém com um pouco mais de amor e mais carinho. A gente venha ser como esse homem samaritano aqui, que aos olhos do mundo, aos olhos daquele povo, era uma pessoa imprestável, que não servia para nada, que devia ser amaldiçoado, mas o Mestre Jesus olhou para nós aqui, está dizendo assim: não importa a vida que você leve, o importante é que você seja como esse homem aqui para o teu próximo. E talvez existem pessoas que elas precisam apenas da sua oração. Existem pessoas que elas precisam apenas de eu peço perdão para você, para ela poder seguir a vida dela. Existem relacionamentos dentro do lar travado. Existem relacionamentos amorosos travados. Existem relacionamentos em tantas coisas travados pela falta de perdão, pela falta de amor ao próximo. Porque quando você deixa de perdoar, você está deixando de amar. Pela quebra de orgulho. Quebrar o orgulho. Aquele que me ama, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo envolve 1 milhão de coisas que você pode fazer, que talvez não seja diretamente para a pessoa, mas seja entre você e Deus, a sua parte espiritual, o seu relacionamento com Deus. Porque quando você faz algo de bom, de maravilhoso, isso não move Deus. Deus não vai olhar para você e falar: ai, meu filho amado, eu te amo. Mas não. Quando você faz algo ruim, Deus não deixa de te amar. Ele fica triste pelas suas falhas, pelos teus pecados, porque o teu pecado te afasta dele. Mas o Senhor te ama incondicionalmente, independente da situação. Mas quando você quebra essas barreiras, quando você entende que esse próximo se relaciona em todas as áreas da sua vida, você muda. E quando você muda, você se aproxima do Senhor. Porque o que Deus está querendo mudar o tempo todo é a gente. É que a gente fica tentando fazer coisinhas para ver se Deus nos abençoa. Senhor, agora, essa semana, hoje, a Vanessa me conversou com uma moça. Aí a moça estava toda arrasada. Aí ele falou: o que foi, filha? Olha aqui meu celular, um iPhone. Estou na 10ª parcela. Caiu e quebrou a tela. Ela falou: nossa, que triste, né? Mas você vai arrumar. Mas sabe o que é? Estou indo para a igreja certinho. Estou indo para a igreja direitinho. Parei de ir para a balada. Parei de fazer um monte de coisa que eu fazia errada. Que bom para você, né? Quando você fazer errado, Deus continua lá sendo Deus. Quando faz errado, quem se lasca é você. As pessoas associam que quando ela para de fazer coisa errada, quando ela vai para a igreja, ela tem que ser blindada, que nada vai acontecer com ela. Enquanto Deus está falando: cara, o que vocês entenderam? O que eu fiz foi impossível. Vocês não seriam capazes de subir naquela cruz e morrer e ressuscitar. Eu fiz isso para te dar vida e vida eterna, vida e vida com abundância. Mas vocês parecem que são cegos, vocês não querem. Vocês olham a palavra, parece que vocês leem, vocês escutam, entra por aqui, sai por aqui. Amanhã vocês estão fazendo tudo que não presta de novo. Aí a vida de vocês vai de mal a pior. Você olha para mim e põe a culpa em mim. O celular escorregou da sua mão, caiu, a culpa é minha? Não, a culpa não é minha. Eu não tenho culpa que você sortou o celular que escapou da sua mão. Termina de pagar, manda arrumar a tela e a vida segue. Agora você olhar e falar: ai, agora eu estou indo para a igreja, então não pode acontecer nada. Não entendeu nada de quem é Jesus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Deus é espírito. E Ele procura verdadeiros adoradores. Ele não procura verdadeiros frequentadores de igreja, Ele não procura verdadeiros crentinho. Eles procuram verdadeiros adoradores, que o adorem em carne e verdade. Adianta você vir aqui, levantar a mão, cantar a musiquinha, virar as costas, ir embora e continuar fazendo o que você fazia? Não, é em espírito e em verdade. É: Senhor, o miserável pecador que eu sou, assim
como a parábola do fariseu e do publicano. Enquanto um estava lá, Senhor, eu vou para a igreja, eu dou dízimo, eu faço tudo certinho, eu sou fiel, eu oro, eu leio a Bíblia. O outro estava com a cara no chão falando assim: Deus, eu não sou digno nem de erguer a minha cabeça para olhar para o céu. Eu não sou digno, porque a minha miserabilidade é tamanha, a minha insignificância é tamanha que eu não sou digno, mas o Senhor me faz digno. É o Senhor que te torna digno, é o Senhor que nos justifica. A palavra diz: a oração de um justo. Tem alguém justo aqui? Romanos 3, não há um justo sequer, mas Ele nos justifica. O sangue, não somos justos porque fazemos tudo correto, somos justos porque somos justificados pelo Senhor. E essa justificação que nós temos vem da cruz do Calvário. Morte com dor, com pranto, com sofrimento. Ou você acha que foi fácil para ele apanhar o que ele apanhou? Quem aqui está disposto a tomar 40 chicotadas nas costas com ponta de osso, a ponto de abrir as costas até chegar no pulmão? Por que Jesus tinha algo no pulmão? Quando o soldado vem e fura a lateral dele, sai água. Porque através dos estudos eles chegaram à conclusão que ele apanhou tanto, foi tão forte, foi tão grosseiro o que fizeram com ele, porque estava aquela multidão para ver aquilo. Porque crucificação, gente, na época de Jesus era uma coisa comum, todo ladrão morria crucificado. Não é que, ai, coitadinho, Jesus morreu na cruz, só ele. Não, era natural uma pessoa ir para a cruz. Mas Jesus causou tanto rebuliço, Jesus mudou tantas coisas, Jesus mexeu com tanta gente, que quando foi na vez de Jesus, estava a multidão para ver aquilo. Então os soldados romanos quiseram fazer o quê? Eles vão ver o que é bom para tosse, e bateram nele com muito mais violência, a ponto provavelmente de perfurar o pulmão dele. Entende-se isso porque tem um dos livros que conta que no meio do caminho Jesus não consegue carregar. Você tem noção disso? Jesus não conseguiu carregar a cruz, e teve que vir um tal de Simão, de Cirene, o Cirineu, ajudar Jesus a carregar a cruz. Jesus não tinha mais força, de tanto que tinha apanhado, de tanto que tinha sofrido. E depois de pregado naquela cruz por tanto tempo, o soldado vem e fura a lateral dele e sai água. Tamanho o sofrimento de Jesus, para que nós hoje pudéssemos apenas não reter perdão de ninguém, amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor tem o melhor para a sua vida, não quer te privar não, o Senhor quer te levar em lindos pastos verdejantes. E isso você só vai conseguir quando você se entregar, porque se você ficar em cima do muro, nada vai acontecer. Você vai passar 1 ano, 6 meses, 2 anos, 10 anos, aí vai chegar uma hora: eu não quero mais saber de Jesus não. Sabe por quê? Porque nada acontece, minha vida continua a mesma coisa, só que você não decide, você fica lá, aqui e acolá, aqui e acolá. Não, faz um teste. Quando eu fui para Jesus, eu falei: Senhor, porque eu era incrédulo, eu era muito Tomé, eu falei: eu vou ficar aqui 3 meses nesse negócio, e eu vou fazer o que esses caras ensinam. Eu vou falar com o pastor: pastor, dá uma lista para mim do que eu tenho que fazer. Me fala, eu quero andar certinho. Se em 3 meses minha vida não mudar, eu saio. Ele deu risada, falou: Tó, faz só isso aqui, daqui 3 meses você volta. Você acha que deu 3 meses? A resposta está aqui, ó. É para todo aquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus, Paulo diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando a gente está forte, aí que estamos fracos. Quando você acha que você está bonitão da balachita, você está fraco. Quando você acha que você está no pó, lascado, arrebentado, não tem força nem para falar, é aí que Deus move, manifesta e transforma. Deixa Deus mudar o que Ele tem para mudar na sua vida. Deixa Ele renovar um amor que está às vezes adormecido no seu coração. Deixa Ele fazer você olhar para a pessoa que você olhava e tinha raiva dela com os olhos de amor. Deixa Ele mudar pensamentos que você tinha acerca de certas pessoas para pensamentos de amor. Ah, mas ela faz errado, é o problema dela com Deus, você não. Você fala: Senhor, me ajuda a amar, me ensina.
Me ensina a prostrar minha cara no chão e aprender a orar pelos meus inimigos. Mateus capítulo 5. Hoje eu li isso antes de vir para cá. Deixa eu ver se eu acho. Eu não lembro. Mateus capítulo 5. Aqui. Mateus capítulo 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie ao seu inimigo. A lei de Moisés dizia isso: ama o teu próximo, o teu inimigo você odeia. Mas eu vos digo: ame os teus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre o mal e sobre os bons, derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos, até os pecadores fazem isso. E saudarem apenas os seus irmãos, ou seja, cumprimentar só aquele que você conhece. O que você está fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. Mas Jesus, é impossível ser perfeito. Então tenta me imitar. Tenta amar os vossos inimigos. Você vai ver como a sua mentalidade muda acerca de quem até já é teu amigo e você já não está querendo chegar perto. Quando você começa a tentar amar teu inimigo, aquele que te fez um malzinho, você vai falar: nossa, nem é insignificante o que eu estava sentindo. É só quando a gente passa por algo pior, ou enxerga algo ainda mais abrangente, pior do que a gente está vivendo, para a gente olhar que o que a gente estava ali tanto potencializando, e na verdade é realmente nada. Porque nós somos nada, gente. Se o Senhor virar as costas para a gente um segundo, a gente volta ao pó. E é pela misericórdia dele que você está aqui hoje. Quando ele soprou lá no Adão, e Adão levantou, loucura, né? Bonequinho de barro. A Bíblia diz, no grego é ruach, espírito. Ele soprou o espírito, a alma vivente no homem. E aquilo está aqui. Se ele fizer assim, ó, acabou. É pó. Então aproveite enquanto você está aqui de pé, consciente, respirando, para dar glórias àquele que te deu vida. Perdoe mais, ame mais. Pare de olhar para os seus problemas. Olha para a cruz. Toda vez que você achar que você tem um problema muito grande, olha para a cruz. Pastor, mas parece muito distante isso que o senhor está falando. Parece assim que é meio clichê. Como que eu vou olhar para a cruz? Olha para a cruz. Lembra do que ele falou quando estava lá? Pai, por que tu me abandonaste? Como é que Jesus olha para Deus, olha para Ele mesmo que era Deus e fala assim: Pai, por que tu me abandonaste? Porque o teu pecado entrou nele. Olha só, antes de você nascer, quantos você tem? 30, 40, 20? Então, Jesus faz 2000 anos que veio. Há 2000 anos atrás, o teu pecado entrou nele antes de você nascer. Olha que loucura. Há 2000 anos atrás, o pecado que está em você, que estava em você, entrou nele. Ele falou: Pai, por que tu me abandonaste? Quando ele sentiu a separação, porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Quando Jesus recebe o pecado do mundo, ele sente a separação de Deus. Mas mesmo assim ele olha e fala: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que coisa maravilhosa. E foi por nós. Gente, isso não é pra gente olhar isso como uma história da caronchinha. Ai, Jesus morreu, tá? Não, é sério. É muito sério. Enquanto você não amar isso, enquanto você não fechar teus olhos e conseguir chorar pelo que Ele fez, você não entendeu nada. Enquanto você falar: Jesus morreu na cruz, e nada não mover no teu coração, você não sentir, você não entendeu. Então ajoelha no chão e ora até você conseguir derramar. E ora até você conseguir falar: Senhor, me faz sentir o que o Senhor sentiu ali, pelo menos um pouquinho, para mim poder sentir essa dor. Aí você vai começar a dar valor no que Jesus fez. Enquanto isso, a gente vai simplesmente dizer da boca para fora: ah, eu creio em Jesus, Ele morreu na cruz e me salvou. E vai ter uma vida rasa com o Senhor.
Mas Jesus não fez ninguém para andar com água na canela. Ele fez para que nós mergulhássemos em águas mais profundas. E quem é a água? É Ele. Eu sou a fonte de água viva. Quem crê em mim e quem beber dessa água jamais sentirá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão nunca mais terá fome, mas terá sede e fome de justiça, porque os justos herdarão o reino de Deus. É isso. Samaritano na beira do caminho. Não importa, a escolha é sua. A escolha é sua. Não é fácil muitas vezes escolher esse caminho, gente, eu te confesso. Mas eu sei que se você começar a voltar o seu coração acerca das coisas de Deus, do reino de Deus, o Espírito Santo vai lhe constranger acerca do que é certo. Você vai conseguir amar quem você não ama, você vai conseguir orar por quem você não ora, você vai conseguir buscar o que você não busca. A Bíblia diz, bater-vos-á e a porta abrirá. A gente bate 2 vezes e abandona. Ah, não abriu, eu vou voltar embora. Não, persistentemente, batendo, porque a porta será aberta.